O sol ardia sobre a favela, um calor que parecia grudar na pele, misturado ao cheiro de terra molhada e comida cozinhando em fogões improvisados. As casas, empilhadas como peças de um quebra-cabeça torto, subiam a encosta do morro, suas paredes de tijolo exposto marcadas por rachaduras e promessas de chuva. Maria, de 18 anos, caminhava com passos rápidos pelas vielas estreitas, o cabelo preso em um coque frouxo, o rosto cansado, mas os olhos ainda carregando um brilho teimoso. Ao seu lado, Pedro, seu irmão de 8 anos, saltitava, segurando um pedaço de carvão que usava para desenhar nas paredes. Ele traçava estrelas tortas, como se quisesse trazer o céu para aquele canto esquecido do Rio de Janeiro. Maria, olha, fiz uma constelação, disse Pedro, apontando para um rabisco que mais parecia um amontoado de linhas. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Tá lindo, Pedrinho. Mas anda logo, senão a gente se atrasa pro mercado. Maria carregava uma bolsa de pano surrada, onde guardava os poucos reais que sobraram da semana. O trabalho como faxineira na zona sul-mal pagava o aluguel da casa minúscula onde viviam. Desde que a mãe morreu de tuberculose, 2 anos atrás, Maria se tornou mãe, pai e tudo mais para Pedro. O pai deles, Antônio, havia desaparecido meses depois, seduzido pelas promessas de dinheiro fácil do cartel que dominava o morro. Ninguém sabia se ele estava vivo ou morto, e Maria havia aprendido a não perguntar. Naquela manhã, porém, algo pesava mais do que o calor ou a fome que já roncava no estômago de Pedro. Maria sentia o corpo diferente, uma náusea que não explicava, um cansaço que não era só do trabalho. No fundo, ela já sabia, mas não queria admitir. Parou em uma esquina, onde uma torneira quebrada pingava água em uma poça lamacenta, e respirou fundo. Mana, tá tudo bem? Perguntou Pedro, franzindo a testa. Tá, sim, mentiu ela, bagunçando o cabelo dele. Vamos, senão a dona Cida vai reclamar que a verdura não tá fresca. Mas, à noite, sozinha no canto que chamavam de quarto, Maria confirmou o que temia. Sentada no colchão fino, com uma vela tremeluzindo ao lado, ela segurava um teste de farmácia, comprado com o dinheiro que deveria ser para o jantar. 2 linhas. Grávida. O coração dela disparou, um misto de medo e algo que ela não conseguia nomear. Luiz. Como ela contaria isso a Luiz? Luiz era o amor da vida dela, mesmo que a vida deles fosse uma guerra constante. Ele tinha 20 anos, um sorriso que fazia o mundo parecer menos cruel, e sonhos grandes demais para a favela. Queria ser mecânico, ter uma oficina própria, levar Maria e Pedro para longe do morro. Mas, por enquanto, ele estava preso. Não em uma cadeia de concreto, mas em uma pior, a dívida com o cartel. Para pagar o que devia, Luiz fazia entregas para Zé Cobra, o chefe que controlava tudo no morro. Cada missão era um risco, cada dia um passo mais perto de algo dar errado. Maria apagou a vela e deitou, os olhos fixos no teto onde uma rachadura parecia crescer a cada dia. Pensou na mãe, na voz suave que cantava para ela dormir, nas histórias de um mundo onde as coisas davam certo. A guitarra da mãe ainda estava lá, encostada em um canto, com cordas quebradas e madeira arranhada. Maria não tocava desde criança, mas, naquela noite, algo a fez levantar. Ela pegou o instrumento, os dedos trêmulos roçando as cordas. Uma nota desafinada ecoou, e, por um momento, ela sentiu a mãe ali, como se dissesse: "Você consegue, minha filha." No dia seguinte, Maria levou Pedro para a escola comunitária e foi para o trabalho, mas o peso da gravidez a acompanhava. No ônibus lotado, enquanto o rio passava pela janela, ela pensava no que fazer. Um aborto era uma opção, mas a ideia cortava por dentro. Como abrir mão de uma vida que já pulsava nela? Mas como criar um filho, cuidar de Pedro, sobreviver, tudo isso sem dinheiro, sem Luiz livre do cartel? Quando voltou para casa, Luiz estava lá, esperando na porta. Ele parecia mais magro, os olhos fundos, mas o sorriso ainda era o mesmo. "Tô com saudade, meu amor", disse ele, puxando-a para um abraço. Maria quis contar tudo, mas as palavras travaram. Em vez disso, ela perguntou: "Como tá as coisas com o Zé Cobra?" O rosto de Luiz escureceu. "Ele quer que eu faça uma entrega grande. Disse que, se eu fizer, eles era minha dívida. Mas é perigoso, Maria. É na área dos rivais." Ela segurou a mão dele, o coração apertado.
E se você disser não? Ele não aceita não. Luiz baixou a voz, olhando para os lados. Mas eu prometo, Maria. Essa é a última. Depois disso, a gente vai embora. Eu, você e o Pedrinho. Maria quis acreditar, mas o medo era mais forte. Naquela noite, enquanto Pedro dormia, ela pegou a guitarra novamente. Sentada na soleira da porta, sob a luz fraca de um poste, ela começou a dedilhar, murmurando uma melodia que vinha do fundo da alma. As palavras saíam tímidas, falando de luta, de sonhos, de uma luz que ninguém podia apagar. Pedro acordou e se sentou ao lado dela, os olhos brilhando. Mana, isso é lindo. Você devia cantar para todo mundo ouvir. Maria riu, mas a ideia ficou. No dia seguinte, ela juntou coragem, pegou a guitarra e foi para o centro do rio. Com Pedro segurando uma lata de alumínio, ela começou a cantar na esquina de uma praça lotada. Sua voz tremia no início, mas logo ganhou força, carregando a dor e a esperança de quem sabia o que era lutar. As pessoas paravam, algumas jogavam moedas, outras gravavam com o celular. Quem é essa menina? Perguntou um homem idoso, parando com uma sacola de compras. Maria não sabia, mas aquele homem, seu Jorge, mudaria tudo. As notas da guitarra de Maria ecoavam pela praça, misturando-se ao barulho dos ônibus e ao falatório dos passantes. O sol do meio-dia castigava, fazendo o suor escorrer por sua testa, mas ela não parava. Sua voz, rouca de tanto cantar, carregava uma força que nem ela mesma sabia que tinha. Pedro, sentado no chão ao lado, balançava a lata de alumínio, onde algumas moedas tilintavam. Ele sorria para cada pessoa que parava, como se pudesse convencer o mundo inteiro a ouvir a irmã. Canta mais, mana. Ele incentivava, quando a multidão diminuía. Maria assentia, mas o cansaço pesava. Fazia 3 dias que ela vinha à praça, desde que decidira tentar ganhar dinheiro com a música. A ideia parecia louca no começo, mas a lata de Pedro já tinha quase R$ 20, o suficiente para comprar arroz e feijão para a semana. Não era muito, mas era mais do que ela esperava. Ainda assim, cada nota que cantava trazia à tona o peso da gravidez que ela ainda não tinha coragem de contar a Luiz. Naquela tarde, enquanto entoava uma música que falava de sonhos presos nas vielas do morro, um grupo de adolescentes passou rindo alto. Um deles, com uma garrafa de cerveja na mão, jogou uma moeda que caiu fora da lata, rolando pelo chão. Toma, vai comprar um violão de verdade. Zombou o garoto, e os outros riram. Maria engoliu a vergonha, mas Pedro se levantou, correndo atrás da moeda. Não liga para eles. Mana, você é melhor que todo mundo, disse ele, voltando com a moeda suja de poeira. Ela sorriu, mas o nó na garganta apertou. Cantar nas ruas não era só sobre dinheiro, era sobre expor a alma para estranhos, arriscar ser humilhada, tudo por uma chance de sobreviver. Quando terminou a música, ela guardou a guitarra e se sentou ao lado de Pedro, dividindo um pão que haviam comprado mais cedo. Acha que a mamãe tá vendo a gente? Perguntou Pedro, olhando para o céu. Maria passou o braço ao redor dele. Tá, sim. E tá orgulhosa. Enquanto falava, ela notou um homem parado a poucos metros, observando. Ele era mais velho, com cabelo grisalho e óculos tortos, carregando uma bolsa de couro gasta. Parecia fora de lugar ali, com uma camisa social amassada e sapatos gastos. Maria ficou alerta, segurando Pedro mais perto, mas o homem se aproximou com um sorriso tímido. Você canta muito bem, menina, disse ele, com uma voz rouca. Meu nome é Jorge. Eu dava aula de música, lá no Vidigal, antes de me aposentar. Maria hesitou, acostumada a desconfiar de estranhos. Obrigada, senhor. Não é só papo. Sua voz tem alma. Já pensou em gravar? Ele apontou para a guitarra. Esse som merece mais que uma esquina. Maria riu, incrédula. Gravar? Com que dinheiro? Essa guitarra tá com 2 cordas quebradas. Seu Jorge coçou o queixo, pensativo. Conheço um estúdio comunitário, na Rocinha. Não é grande coisa, mas dá para fazer uma gravação decente. Se quiser, posso te levar lá. Ela olhou para Pedro, que arregalou os olhos, empolgado. A ideia parecia um sonho distante, mas algo na voz de seu Jorge a fez querer acreditar. Combinaram de se encontrar no dia seguinte,
e Maria voltou para a favela com o coração um pouco mais leve. Naquela noite, porém, a realidade bateu forte. Luiz apareceu na casa deles, o rosto tenso, os punhos cerrados. Ele entrou sem dizer nada, sentando-se na cadeira bamba que rangia sob seu peso. Maria serviu um prato de feijão com farofa, mas ele mal tocou na comida. "O que foi, amor?" perguntou ela, sentando-se ao lado. Luiz passou a mão pelo cabelo, evitando o olhar dela. "Zé Cobra tá apertando. Quer que eu faça a entrega amanhã. Disse que, se eu não for, ele..." Ele parou, engolindo em seco. "Ele sabe onde você e o Pedro moram." O estômago de Maria revirou. Ela já tinha ouvido histórias de Zé Cobra, um homem que não perdoava desobediência. Dizia-se que ele tinha mandado queimar uma casa inteira por causa de uma dívida de R$ 100. "Você não pode ir, Luiz. É perigoso demais." A voz dela tremia. "E o que eu faço, Maria? Digo não e deixo ele vir atrás de vocês?" Ele bateu a mão na mesa, fazendo Pedro, que desenhava no canto, se encolher. "Desculpa, Pedrinho", disse Luiz, suavizando a voz. "Não é com você." Maria segurou a mão dele, tentando esconder o medo. "A gente dá um jeito. Eu tô ganhando um pouco com a música. Talvez." "Música?" Luiz a interrompeu, com um riso amargo. "Você acha que cantar na rua vai tirar a gente disso? Maria, isso é sério. Se eu não fizer o que ele quer, a gente tá morto." As palavras dele cortaram fundo. Maria quis contar sobre a gravidez, sobre o convite de seu Jorge, mas o olhar derrotado de Luiz a fez engolir tudo. Em vez disso, ela disse: "Então faz isso, mas jura que é a última vez." "Jura, Luiz?" Ele assentiu, puxando-a para um abraço apertado. "Juro." "Depois disso, a gente vai embora." Na manhã seguinte, Maria levou Pedro para a escola e foi encontrar seu Jorge na entrada da Rocinha. O estúdio era uma sala pequena, com paredes descascadas e equipamentos antigos, mas para Maria parecia um palácio. Seu Jorge apresentou um amigo, Carlinhos, que cuidava das gravações. "Vamos fazer uma música sua. Algo que conte quem você é", disse seu Jorge, ajustando o microfone. Maria hesitou, mas pegou a guitarra. Fechou os olhos e deixou a música sair. As palavras falavam da favela, do medo, mas também da esperança que teimava em sobreviver. Era uma balada crua, com acordes simples, mas carregada de emoção. Quando terminou, Carlinhos assobiou, impressionado. "Menina, isso é ouro. Vou mandar pro meu primo, que posta uns vídeos no YouTube. Ele tem uns seguidores." Maria riu, sem levar a sério, mas aceitou. Naquele dia, ela voltou para a favela com um CD na mão, a gravação da música que batizaram de Luz nas Favelas. Pedro ouviu a música no rádio velho da vizinha e dançou pela casa, gritando: "Minha irmã vai ser famosa." Mas a alegria durou pouco. À noite, Maria recebeu uma ligação de uma amiga que trabalhava no hospital. Luiz tinha sido baleado. O mundo pareceu desabar. Maria correu para o hospital, deixando Pedro com a vizinha. No corredor, o cheiro de desinfetante misturava-se ao som de choro e máquinas apitando. Luiz estava na UTI, com tubos conectados ao corpo, o rosto pálido. O médico disse que ele tinha perdido muito sangue, que a bala atingira o pulmão. As chances eram pequenas. Maria segurou a mão dele, as lágrimas caindo no lençol. "Você prometeu, Luiz. Você prometeu que a gente ia sair disso." Naquela noite, sozinha no hospital, ela pegou o celular velho e viu uma notificação. O vídeo da música, postado pelo primo de Carlinhos, tinha 1000 visualizações. Comentários de estranhos diziam coisas como "que voz! E essa menina merece o mundo." Maria não sabia se ria ou chorava. A música estava ganhando vida, mas o amor da vida dela estava lutando para sobreviver. No dia seguinte, enquanto velava Luiz, ela tomou uma decisão. Não faria o aborto. Aquele bebê, mesmo ainda tão pequeno, era parte dela, de Luiz, de tudo pelo que eles lutavam. Ela cantaria, não só por dinheiro, mas por eles. Por Pedro, pelo bebê, por Luiz. O que Maria não sabia era que o vídeo estava apenas começando a se espalhar. As horas no hospital pareciam se arrastar, cada minuto carregado de um silêncio pesado,
quebrado apenas pelo bip monótono das máquinas. Maria segurava a mão de Luiz, os dedos dele frios contra os dela, como se a vida estivesse escorrendo aos poucos. O médico havia sido claro: as próximas 24 horas seriam decisivas. Ela não saía do lado dele, mesmo quando os olhos ardiam de tanto chorar e o corpo pedia descanso. Pedro, deixado com a vizinha Dona Rosa, ligava de hora em hora, perguntando com a voz trêmula se Luiz ia ficar bem. Maria mentia, dizendo que sim, mas no fundo, ela não sabia. Enquanto velava, o celular velho de Maria vibrava sem parar. Ela ignorava, achando que eram mensagens de amigos ou conhecidos da favela. Mas, na madrugada, quando a enfermeira insistiu para ela tomar um café, Maria olhou a tela. O vídeo da música, Luz nas Favelas, agora tinha mais de 10.000 visualizações. Os comentários se multiplicavam. Essa voz é de arrepiar. Quem é essa menina? Isso é o Brasil de verdade. Alguém tinha escrito: ela tá cantando a nossa dor. Maria leu, o coração apertado. Era como se o mundo, de repente, estivesse vendo ela, não só a garota da favela, mas a Maria que sonhava, que lutava, que amava. Ela voltou ao quarto de Luiz, a música ecoando na cabeça. Sentou-se ao lado dele e, sem perceber, começou a cantar baixinho, quase um sussurro. Era a mesma melodia que gravara no estúdio, mas agora as palavras saíam mais frágeis, carregadas de medo e esperança. Luz nas favelas, onde o sol não chega, mas o coração brilha. Luiz não se mexeu, mas Maria jurou que sentiu os dedos dele apertarem os dela, só um pouco. Na manhã seguinte, seu Jorge apareceu no hospital, trazendo uma sacola com pão e suco para Maria. Ele parecia agitado, os olhos brilhando. Menina, você viu o que está acontecendo? Perguntou ele, mostrando o celular. Sua música tá em todo lugar. Tá no Instagram, no TikTok, até no Twitter. Um cara de São Paulo compartilhou. E agora até um radialista tá falando de você. Maria balançou a cabeça, incrédula. Mas como? Era só uma música. Não é só uma música, Maria. É a sua história. As pessoas estão vendo você, sentindo o que você sente. Ele fez uma pausa, olhando para Luiz na cama. Como ele tá? Ela engoliu o choro. Não sei. O médico disse que ele tá lutando, mas... A voz falhou. Ele tem que acordar, seu Jorge. Ele prometeu. Seu Jorge colocou a mão no ombro dela. Ele vai. E você vai continuar cantando, porque isso tá salvando mais do que você imagina. Nos dias seguintes, a vida de Maria virou um turbilhão. O vídeo já tinha 100.000 visualizações, e pessoas começaram a procurar por ela. Um grupo de voluntários de uma ONG local, chamada Vozes do Morro, entrou em contato através de Carlinhos, o amigo de seu Jorge. Eles queriam ajudar, não só com a música, mas com a história de Maria. Uma mulher chamada Ana, coordenadora da ONG, foi ao hospital. Maria, sua música está inspirando muita gente, disse Ana, com um sorriso gentil. Queremos te ajudar. Podemos criar uma campanha para arrecadar dinheiro, pro Luiz, para você, pro seu irmão. E pro bebê. Maria congelou. Como você sabe do bebê? Ana riu. Seu Jorge me contou. Ele tá orgulhoso de você, sabia? E a gente quer que você tenha apoio para criar essa criança. A ideia de estranhos saberem da sua gravidez deixou Maria desconfortável, mas também aliviada. Pela primeira vez, ela sentiu que não estava sozinha. Aceitou a ajuda, e a ONG lançou uma campanha nas redes sociais, com o vídeo da música e um texto contando a história de Maria. A jovem da favela, grávida, lutando pelo amor e pela família. As doações começaram a chegar, pequenas quantias de pessoas que se identificavam com sua luta. Enquanto isso, a saúde de Luiz oscilava. Em alguns dias, ele parecia melhorar, abrindo os olhos por alguns segundos, mas logo voltava a um estado de fragilidade. Maria passava os dias entre o hospital e a praça, onde continuava cantando, agora com mais confiança. Pedro, sempre ao lado, começou a carregar um cartaz feito à mão: ajude minha irmã e meu cunhado. As moedas na lata aumentavam, mas o que mais crescia era a esperança. Uma noite, enquanto Maria cantava na praça, um grupo de jovens se aproximou, celulares na mão, gravando. Um deles, um rapaz com dreads e uma camiseta estampada, gritou: "Você é a menina do vídeo."
Minha prima compartilhou. Disse que você é inspiração. Maria sorriu, tímida, mas algo dentro dela mudou. Ela não era mais só a garota da favela. Era a voz de muita gente que, como ela, vivia entre o medo e o sonho. Naquela noite, ela cantou com mais força, e a multidão cresceu, aplaudindo quando terminou. Pedro pulava, orgulhoso, como se fosse o empresário dela. Mas a alegria era sempre interrompida pela realidade. Uma ligação do hospital trouxe notícias ruins. Luiz tinha tido uma complicação. Maria correu para lá, o coração na boca. No quarto, ela encontrou o médico com uma expressão grave. Ele tá muito fraco, Maria. Estamos fazendo o possível, mas você precisa se preparar. Ela se recusou a aceitar. Sentou-se ao lado de Luiz, segurando sua mão, e começou a falar, como se ele pudesse ouvir. Contou sobre a música, sobre as pessoas que estavam ajudando, sobre o bebê que ela decidirá manter. Eu não vou desistir de você, Luiz. E você não pode desistir de mim. A gente vai criar nosso filho, vai dar um futuro pro Pedro. Você prometeu. Dias depois, um milagre aconteceu. Luiz abriu os olhos, dessa vez por mais tempo. Ele não conseguia falar, mas olhou para Maria, e ela soube que ele estava lutando. A campanha da ONG já tinha arrecadado o suficiente para pagar uma cirurgia que poderia salvar a vida dele. Maria chorou, agradecendo a Deus, a música, as pessoas que nem conhecia, mas que acreditavam nela. A música Luz nas Favelas continuava a crescer, agora com milhões de visualizações. Um canal de TV local quis entrevistar Maria, e ela aceitou, nervosa, levando Pedro junto. Na entrevista, ela falou com simplicidade, contando sobre a favela, o amor por Luiz, o medo de perder tudo. O Brasil inteiro assistiu, e as doações dobraram. Luiz passou pela cirurgia, e, contra todas as probabilidades, começou a se recuperar. Maria, agora com 7 meses de gravidez, sentia o bebê chutar enquanto cantava. Ela voltou ao estúdio com seu Jorge e gravou mais uma música, dessa vez sobre resiliência, sobre como a luz sempre encontra um jeito de brilhar, mesmo na escuridão. Quando Luiz finalmente saiu do hospital, ainda fraco, mas vivo, Maria o levou para casa. A favela, que antes parecia só um lugar de dor, agora tinha um novo som, o da esperança. Vizinhos se reuniam para ouvir Maria cantar, e as crianças do morro pediam para aprender música com ela. Os dias após a cirurgia de Luiz foram uma mistura de alívio e ansiedade. Maria passava as manhãs no hospital, segurando a mão dele, contando histórias sobre Pedro, sobre a música que não parava de crescer, sobre o bebê que chutava cada vez mais forte dentro dela. Luiz, ainda fraco, sorria com dificuldade, mas seus olhos brilhavam toda vez que ela falava do futuro. A gente vai conseguir, Maria, ele sussurrava, a voz rouca, como se quisesse convencer a si mesmo tanto quanto a ela. A campanha da ONG Vozes do Morro transformava a vida deles aos poucos. As doações continuavam chegando, não só do Brasil, mas de outros países. Pessoas que nunca pisaram em uma favela escreviam mensagens para Maria, dizendo como a música delas fazia chorar, acreditar, sonhar. Um produtor musical de São Paulo entrou em contato, oferecendo um contrato para gravar um EP. Maria hesitou. O mundo da fama parecia grande demais, assustador, mas seu Jorge a incentivou. Você não tá cantando só por você, menina. Tá cantando por todos nós que já desistimos um dia, disse ele, com um olhar que misturava orgulho e saudade. Maria aceitou, mas com uma condição. Parte do dinheiro seria usada para criar um projeto de música para as crianças da favela. Ela queria que outros Pedros, outras Marias, tivessem a chance de sonhar através da arte. A ONG abraçou a ideia, e o estúdio comunitário na Rocinha começou a receber mais equipamentos, professores voluntários e crianças que chegavam com olhos curiosos, segurando violões emprestados. Enquanto isso, a gravidez de Maria avançava. Nos últimos meses, ela sentia o peso do bebê, mas também uma força nova. Cantar nas ruas já não era mais só por necessidade. Era uma forma de gritar ao mundo que ela existia, que a favela existia, que a esperança existia. Pedro, agora mais confiante, ajudava a organizar as apresentações, carregando a lata de moedas com um sorriso de quem sabia que estava fazendo parte de algo maior. Uma tarde, enquanto Maria ensaiava no estúdio, as dores do parto começaram. Ela foi levada às pressas para o hospital, o mesmo onde Luiz quase perdeu a vida.
Pedro segurava a mão dela, assustado, mas tentando parecer corajoso. Vai dar tudo certo, mana. O bebê vai ser forte como você, ele disse, repetindo as palavras que Maria sempre usava para acalmá-lo. O parto foi difícil, mas quando Maria ouviu o choro do bebê, uma menina, que ela batizou de Clara, em homenagem à mãe, todo o medo se dissolveu. Segurando Clara nos braços, com Luiz ao seu lado, agora caminhando com a ajuda de uma muleta, Maria sentiu que, pela primeira vez, o futuro parecia possível. A campanha da ONG arrecadou o suficiente não só para pagar o tratamento de Luiz, mas para ajudar Maria e sua família a se mudarem para um bairro mais seguro, na zona norte do Rio. A casa nova era pequena, mas tinha paredes firmes, uma janela que deixava o sol entrar e um quintal onde Pedro podia desenhar suas estrelas sem medo de tiros ao longe. Luiz, ainda em recuperação, começou a trabalhar meio período em uma oficina mecânica, um emprego honesto que ele conseguirá com a ajuda de um amigo de seu Jorge. Maria continuou cantando, agora em palcos maiores. Sua música, Luz nas Favelas, virou um hino não oficial para comunidades em todo o Brasil. Ela foi convidada para programas de TV, onde contava sua história com simplicidade, sempre com Pedro e Clara ao seu lado. As crianças da favela a viam como uma heroína, e o projeto de música crescia, com mais jovens aprendendo a tocar, cantar e sonhar. Uma noite, meses depois, Maria estava no quintal da casa nova, com Clara dormindo em seus braços. Luiz e Pedro brincavam ao lado, rindo enquanto tentavam consertar um rádio velho. O sol se punha, pintando o céu de laranja e roxo, e Maria olhou para a favela ao longe, ainda visível no horizonte. Ela pensou em tudo que havia passado, a dor de perder os pais, o medo de perder Luiz, a incerteza da gravidez, a coragem de cantar quando tudo parecia perdido. A música ainda tocava em sua cabeça, mas agora era mais do que uma canção. Era prova de que, mesmo nas sombras, sempre havia uma luz esperando para brilhar. Maria apertou Clara contra o peito e fez uma promessa silenciosa. Sua filha cresceria sabendo que o amor e a luta podiam mudar o mundo.